Deus chega para Josué num momento muito peculiar, um momento de incerteza. Moisés havia morrido e Moisés em Israel literalmente teve uma importância muito grande. Até hoje Moisés tem uma importância muito grande para nós, é um presente que Deus nos dá através da nação de Israel. Mas a Bíblia fala que toda aquela representatividade, toda aquela figura que Moisés representava morreu. E agora Josué e o povo estavam naquela incerteza só. A Bíblia fala que eles lamentam por 30 dias e depois dos 30 dias Deus chega para eles ali, Deus chega para Josué ali em Josué no capítulo 1 e Deus fala para ele: Josué, meu servo Moisés está morto, agora levanta e continua. Eu falei ontem sobre a importância de levantar, de andar de cabeça erguida, andar como filho do rei e não como um bastardo, andar como mais que vencedor e não como derrotado. Eu falei essa semana sobre deixar o passado no passado, deixar o passado ser passado e não ser o seu presente, muito menos o seu futuro. Mas interessante que Deus começa a discorrer ali para Moisés e ele começa a falar: levanta e conduz o povo para herdar a terra que eu prometi sobre juramento aos seus pais. Aí ele começa a falar: olha, todo lugar que você pisar a planta dos pés eu te darei por herança. E interessante que Deus ele é bem detalhista para descrever a terra que Josué e o povo deveria entrar para possuir. Deus é bem detalhista em descrever qual que seria ali a zona que o povo de Israel teria que lutar e prevalecer. Em outras palavras, essa é a minha primeira lição do dia. A terra que Deus tem para você é delimitada. A terra que Deus tem para você, ela é demarcada. Interessante que Deus não fala para Josué e para o povo de Israel que Deus daria a eles todas as nações, que Deus daria a eles todo mundo. Deus tem uma promessa ali para Abraão, ali no Antigo Testamento, que deles seriam benditas todas as nações da terra. E isso é uma promessa que nós somos abençoados até hoje, através ali daquela bênção ali de Abraão. Mas Deus não prometeu toda a terra para Abraão, Deus não prometeu toda a terra para os israelitas. Da mesma forma, Deus não prometeu o tudo para você. Deus não prometeu todas as coisas que há no mundo para você, não. Deus não prometeu o tudo, sabe por quê? Porque o tudo iria causar mal para você. O tudo lhe seria pesado demais. Deus não prometeu tudo para Israel. O que Deus prometeu para Israel foi o melhor dessa terra. Deus não prometeu tudo para você. O que Deus prometeu para você foi o melhor dessa terra. Deus não quer que você conquiste o tudo. Deus quer que você conquiste o melhor que Ele tem para a sua vida. A terra que Ele tem para você, ela é demarcada. A terra que Ele tem para você, ela é delimitada. Deus é bem específico em dizer para Josué: ó, sua terra, a terra vai ali até o norte, depois vai ali até onde fica o rio Eufrates, vai ali da terra dos hititas ao Mar Grande. Deus é bem específico em descrever qual que era o território que o povo de Israel deveria entrar para possuir. Da mesma forma, Deus traçou um plano para a tua vida. Deus traçou uma carreira para que você deva percorrer, para que você percorra. Ele te criou de maneira única, sem igual, e Ele te revestiu de características, de dons, de talentos, qualidades, até mesmo imperfeições, esse pacote completo que constitui você, para que você percorresse a carreira que Ele tem para a tua vida. Eu gosto de pregar muito sobre Deus ter um plano para nós. Deus tem um propósito para você. O propósito de Deus para você, de acordo lá com Romanos 12, verso 2, Ele é bom, perfeito e agradável. De acordo com o profeta Isaías, no capítulo 55, os planos do Senhor para as nossas vidas tão alto, tão separado quanto os céus são da terra. Os planos do Senhor são sempre maiores e melhores do que os nossos próprios planos.
Agora, tão importante quanto saber que Deus tem um plano para você, tão importante quanto saber que Deus tem o melhor para você, é que você saiba qual é esse plano, é que você saiba qual é esse propósito. Tem muita gente que pensa que essa delimitação, que essa demarcação do propósito de Deus para as nossas vidas seriam limitações, como que restringiria ali o melhor que você poderia viver, mas não são limitações, não são negativos, pelo contrário, são extremamente positivos para você. Por exemplo, um avião, a forma do avião, ela é fundamental para que o avião ele possa exercer a sua função, que é voar e chegar no seu destino. Se o avião ele tivesse um formato extenso ali, se não fosse daquele formato redondo ali de funil, de tubo, pelo contrário, ele fosse enorme, sem limites ali, horizontalmente ou na sua amplitude, ele não voaria, ele não exerceria a sua função. Mas ele tem que ser delimitado e a forma dele é fundamental para que ele possa voar e atingir o destino final. Quando você entende as demarcações que Deus tem para a tua vida, você vai pegar voo. Quando você entende aí as delimitações de Deus para a tua vida, você vai alcançar o destino que Deus tem para você, em nome de Jesus. Interessante, tem uma frase de um homem de Deus, que foi pastor na Fonte da Vida, agora ele já está com o Senhor, mas ele dizia algo interessante. Eu até ministrei uma mensagem que eu coloquei esse título: tão importante quanto saber o que você é fundamental que você saiba o que você não é. Tão importante quanto saber o que somos, é importante que você saiba o que você não é. Eu falei essa semana sobre esfera de ação. Paulo, falando sobre esse princípio, ele fala que foi lhe dado uma esfera de ação. Essa expressão esfera de ação, ela vinha do atletismo na época, do esporte. Por exemplo, hoje em dia, no atletismo, nós vemos a tal da esfera de ação por várias vezes, naquelas provas de 100 metros, de 200 metros, cada atleta que está ali competindo, ele tem aquela raia que é chamada esfera de ação. É daquela raia ali do atletismo que vem o termo esfera de ação. Cada atleta ali, para que eles possam começar de maneira igual e ter chances iguais para chegar ali no destino final, na linha de chegada, ele é colocado numa esfera de ação. Você percebe que algumas provas, se você olhar assim a olho nu na televisão, você vai perceber que parece até que um está na frente de outro, porque às vezes eles começam numa curva. Mas a esfera de ação do competidor é a maneira mais eficaz dele chegar na linha de chegada. É a maneira mais rápida dele chegar na linha de chegada. É a melhor maneira dele chegar na linha de chegada. É importante que você saiba qual é a sua esfera de ação. Se um atleta ele invadir a esfera de ação do próximo, do competidor, no melhor cenário ele vai perder tempo. No pior cenário ele vai ser desclassificado da prova. Tem muito cristão que não atinge o melhor de Deus para a sua vida porque tenta viver na esfera de ação do próximo, porque invade a esfera de ação do próximo. Ora, o nosso Deus, Ele é o detentor de toda a sabedoria. Nós aprendemos sobre a multiforme sabedoria de Deus. O mesmo Deus que criou o seu irmão de maneira única, sem igual, e traçou um plano único, sem igual, o melhor de Deus para a vida do seu irmão, Ele traçou um plano único, sem igual para você. O mesmo Deus que tem o melhor para o seu irmão, Ele tem o melhor para você. Para de tentar viver o que o seu irmão vive, para de tentar viver no calçado do seu irmão, para de tentar viver o propósito que Deus tem para o seu irmão. O propósito de Deus para o seu irmão é o melhor para ele, não é o melhor para você. É importante que você saiba aquilo que Deus tem para a tua vida, é importante que você tenha ciência do propósito de Deus para você e também daquilo que Deus não tem para você.
Só vivendo a carreira que Deus tem para a sua vida que você vai viver a melhor vida que você poderia viver aqui na terra. É importante que você saiba qual que é o propósito de Deus para a sua vida. Ora, e a Bíblia nos dá várias dicas de como nós descobrirmos qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Interessante que eu estava lendo sobre arquitetura alguns anos atrás, e na arquitetura tem um princípio interessante que diz que forma segue a função. E assim, de uma maneira resumida, até porque eu não sou arquiteto, do que eu entendi como isso, que a forma ela deve seguir a função. Por exemplo, a forma da cadeira, ela segue a função dela. Se a cadeira tem aquela forma assim que permite você sentar, porque a função dela é de sentar. Mas para que nós possamos entender, se você pegar esse princípio ao contrário, para que você possa entender, ou perceber, ou descobrir qual que é o propósito de Deus para a tua vida, entende isso, função segue a forma. Aprenda isso, função segue a forma. É importante que você saiba a sua forma, a sua estrutura, o que Deus colocou em você, para que você entenda qual que é o propósito de Deus para a sua vida, para que você entenda qual que é a sua função. Deixa eu tentar elaborar um pouco mais para que você possa entender. Quando Deus te criou, Ele te criou de uma forma. Eu gosto de falar que se Deus usou uma forma para te criar, Ele quebrou essa forma depois que você foi criado, de tal forma que não existe ninguém no mundo igual a você. Mais de 7 bilhões de pessoas vivendo no mundo hoje, não existe ninguém idêntico a outra, só um Deus criativo para fazer isso acontecer. E quando Ele foi te criar, Ele te criou de uma forma para exercer um propósito. Forma segue função. Presta bem atenção, Ele colocou dons, talentos, qualidades, imperfeições, fez um pacote único, sem igual. Quando eu era menino, eu gostava de ir no McDonald's, como muitas crianças de hoje em dia, meus filhos amam, e eu pedi um sanduíche lá que era diferenciado, não tinha no cardápio. Aí eles colocavam um selo lá que dizia, feito especialmente para você. Da mesma forma, Deus colocou tudo isso especialmente para você. Esse pacote completo que constitui você, essa carga genética, essa personalidade, Deus só colocou em você para que você vivesse esse propósito. É importante você se conhecer para que você possa viver o propósito que Deus tem para a sua vida, para que você possa entender qual que é o propósito de Deus para você. Você percebe, tem algumas pessoas que elas têm dom com números, que elas têm graça ali para cálculos, e elas são muito boas naquilo. O conhecimento, a educação, eles fazem é desenvolver aquilo que foi nato, aquilo que Deus colocou naquelas pessoas. Tem outras pessoas que são boas ali no esporte. O Michael Jordan, por exemplo, ele treinava muito, foi muito suor, foi muito prática, repetição, exercício, mas ele tinha um talento também. Se eu tentar ser o Michael Jordan no basquete, eu vou falhar, apesar de gostar de basquete e tudo mais. Presta atenção, se o Einstein ele tivesse no seu coração o desejo de ser um grande jogador de basquete, ele não teria sido o gênio que foi. Se o Michael Jordan ele tentasse ser um grande físico da humanidade, ele não teria sido o gênio que foi. É muito importante que você saiba quais são as aptidões, quais que são os dons, os talentos que Deus colocou na sua vida. Agora, se o Einstein fosse mensurar o seu sucesso pelo nível, pela maneira, pela qualidade do seu jogo de basquete, ele seria considerado um fracassado e não um gênio que foi. Em cada um de nós Deus colocou um potencial, em cada um de nós Deus colocou dons, talentos para que nós vivamos o propósito de Deus para as nossas vidas. Tem gente que tem graça com criança, eu conheço muitas irmãs, muitas pessoas que têm graça para ensinar, Deus deu graça para eles.
Tem outras que não tem jeito nenhum para o ensino, não tem jeito nenhum para compartilhar, não tem jeito nenhum para ensinar. O cristão e muito ser humano fica se comparando tanto e por isso que vive ali cabisbaixo, vive aí com uma autoestima lá embaixo, porque se compara com um irmão que tem um propósito completamente diferente do dele. Deus lhe deu graça, Deus lhe deu potencial, Deus lhe deu dons, talentos, para que você vivesse o melhor de Deus para a tua vida, não para que você tentasse viver o melhor de Deus para a vida do seu irmão. É importante que você conheça aí a forma que Deus te criou, os seus dons, os seus talentos, suas qualidades, seus limites, suas imperfeições, para que você possa correr a carreira que Deus te criou para correr. Como a cadeira ela é feita na forma para sentar, Deus te criou de uma forma para que você cumprisse um propósito perfeito aqui na face da terra. Interessante que na palavra de Deus, todos os grandes homens e mulheres da palavra, eles sabiam qual que era o propósito de Deus para as suas vidas. Por exemplo, Paulo, desde o início, desde da sua conversão, ele sabia que o seu chamado era ser o apóstolo, o enviado, o missionário aos gentios. Moisés, quando ele tem uma experiência com Deus ali, naquela figura da sarça ardente, Deus lhe revela que o propósito de Deus para a sua vida é que ele fosse o libertador de Israel, que ele fosse ali a Faraó e através dele Deus iria libertar o povo do Egito. Davi, quando ele é ungido por Samuel muito cedo, como um adolescente, ele tem a ciência que Deus queria que ele fosse rei de Israel, que Deus tinha esse propósito para a sua vida. É muito importante que você saiba qual é o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão. Tão importante quanto saber que Deus tem um plano para você. Sim, Deus tem um propósito para você. Todos que estão me acompanhando agora, o Espírito Santo está me fazendo enfatizar isso. Deus tem um propósito para você. Os propósitos, os planos de Deus para a sua vida aqui na terra ainda não se acabaram. Deus tem mais para você. Agora, deixa eu enfatizar como que Moisés e Davi, eles receberam essa revelação de qual era o propósito de Deus para as suas vidas, que foram maneiras muito similares. A Bíblia fala que Davi, quando ele descobre, através do profeta Samuel, que Deus iria ungir ele rei de Israel, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, ele estava pastoreando ovelhas. Ele estava esquecido pelo seu pai, na verdade, ele tinha sido deixado de lado de propósito, o que é pior. O profeta Samuel tinha ido para ungir o próximo rei de Israel, e iria ungir um dos filhos do pai de Davi, e o pai de Davi chamou todos os irmãos para a festa, mas deixou Davi cuidando ali dos afazeres da família, cuidando das ovelhas, porque nem Jessé acreditava que o próximo rei seria Davi. E a Bíblia fala que Samuel tenta ungir os irmãos de Davi, Deus nega e por último Deus manda chamar Davi, Samuel chama Davi e unge Davi como rei de Israel. Moisés também teve o propósito de Deus para a sua vida revelado quando ele cuidava de ovelhas, olha que interessante. Só que ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro, ou também chamado de Reuel, amigo de Deus. E ali, coincidentemente, ele se aproxima do Monte Horebe, o monte de Deus, e vê um arbusto do deserto pegando fogo, e ele se aproxima de lá e Deus fala com ele. Ora, rebanho, cuidar de ovelhas, é uma figura muito interessante, é uma figura muito clara da igreja do Senhor. É uma figura muito clara da causa do Senhor, das coisas do Senhor, é uma figura de gente. Eles estavam cuidando ali daquilo que representaria o povo de Deus, as pessoas, a igreja do Senhor. Deus se agrada quando você se importa com a causa dele. Lembra quando Jesus ele restaura Pedro? Pedro tinha negado e de repente Jesus vai lá encontrar com Pedro. Pedro tinha voltado para a sua vida. E Jesus dá 3 chances a Pedro para ele reafirmar isso. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas.
quando nós se importamos com a igreja do Senhor, quando nós cuidamos da igreja, abençoamos a igreja, seja com as nossas ofertas, os nossos dízimos, com a nossa força, com o nosso tempo, isso agrada o coração de Deus, isso agrada aí o nosso Deus de tal maneira que Ele revela a cada um de nós o seu propósito. Você quer saber, em outras palavras, resumindo esse último princípio, você quer saber o que Deus tem para a tua vida? Se aproxime de Deus, se aproxime da obra de Deus, sirva ao Senhor, na casa do Senhor, sirva o seu irmão, sirva a igreja do Senhor, que Deus vai revelar qual é o propósito que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus.